O Internacional que se apresentou nessa segunda-feira no CT Parque Gigante. Nesse vídeo eu quero te trazer todas as atualizações dessa atividade comandada por Roger Machado, inclusive com 5 mudanças que ele deve fazer em relação ao time que venceu por 3-1 a equipe do Juventude. Quero te falar também sobre o presidente Alessandro Barcelos, que deu uma resposta para o jornalista sobre a questão do dinheiro da Liga Forte Futebol e também sobre as dívidas do Inter até o fim desse ano, já trazendo um detalhe para vocês que o Inter vai precisar vender algum jogador para conseguir fechar os salários em dias até o fim dessa temporada, e nesse vídeo eu também quero te contar essa situação. E além disso tudo, também quero te falar sobre Paul Fernandes, meia argentino que está no Boca Juniors, que era alvo do Internacional e teve seu futuro definido. Além de falar sobre Pedro Henrique, a nova polêmica que ele se envolveu com um torcedor do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião, em especial sobre a situação do time que Roger Machado deve colocar a campo. Tu jogaria com Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Alan Patrick juntos, ou seja, com 3 meio-campistas, sem a opção de jogadores com a mesma característica no banco de reservas, ou tu jogaria com Gustavo Prado no lugar de algum desses 3 jogadores? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Começando a falar inclusive sobre esse treino, sobre essa atividade que foi feita pelo Roger Machado na manhã desta segunda-feira, a primeira atividade antes do jogo contra o Fortaleza nesta semana. O Inter que não treinou no domingo, né, teve folga, teve o feriado dia 7 de setembro, mas o Inter optou por treinar no sábado e daí folgaria no domingo. E por isso que o Inter se reapresentou pela primeira vez essa semana, nesta segunda-feira, tá bom? Sobre o time que Roger Machado deve colocar a campo, tá? Primeiro eu preciso trazer alguns contextos para vocês. Bom, Fabrício é um goleiro que ainda é dúvida para essa partida, mas a tendência é que seja relacionado, porém Antony deve ser o titular, né? Ainda até porque por causa daquela boa atuação que ele teve contra o Cruzeiro. Wanderson também é dúvida para esse jogo. Hoje a tendência é mais para que ele fique de fora do que ele seja relacionado. E Brian Aguirre. O Brian ainda está fazendo uma espécie de retreinamento, um reforço físico, né? Um reforço muscular que o departamento médico gosta de falar, para ficar naquela plenitude em relação aos outros jogadores. Ele ainda tem um déficit em relação aos outros atletas e por isso ele também é dúvida para essa partida. Sobre tendência de escalação, tá? Lembrando, o Inter não tem o Borré, não tem o Valencia, não tem o Rocher, que estão com suas respectivas seleções, e o Gabriel Carvalho, esse sim retorna, teve amistoso ontem no domingo com a seleção brasileira sub-20 contra o México novamente no São Januário. Ele não atuou em nenhum minuto, ou seja, é um atleta que vai voltar e deve ser relacionado por Roger Machado e deve jogar, se possível, os 90 minutos. Tendência de escalação: Antony, lateral direita, dúvida, né? Se joga Bruno Gomes ou se joga Natan, mas a tendência é para Natan. Aí a dupla de zaga deve ter Rogel, Gabriel Mercado, e aí na lateral esquerda, Alexandre Bernabei. Lembrando, o Inter vai voltar a ter aquela zaga que tinha contra o Cruzeiro e foi uma zaga que ficou suspensa na partida contra a equipe do Juventude. Meio campo com Fernando, Thiago Maia, mais à frente Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, e aí a dúvida se joga Alan Patrick ou se joga Gustavo Prado, e o que pode acontecer também é jogar o Alan Patrick e o Gustavo Prado e o Gabriel Carvalho ficar no banco de reservas. Mas pegando a primeira tendência, que é com Alan Patrick, Tabata e Gabriel Carvalho. Na frente, Lucas Alário. Inclusive fez gol hoje no treino, fez uma boa atuação. É a expectativa de volta de confiança por parte de Lucas Alário e vai ganhar essa nova oportunidade contra a equipe do Fortaleza, tá bom? Outra situação que eu quero trazer também para vocês, sobre Paul Fernandes, que era um meio atacante argentino, primeiro volante do Boca Juniors, que o Inter teve interesse nas últimas 2 janelas de transferências, tanto no começo do ano, antes da chegada do Thiago Maia, quanto agora na metade da temporada. E foi o nome ali que o Inter chegou a tentar em dado momento, porque ele tinha contrato terminando, ele tem contrato terminando, na verdade, com o Boca Juniors no fim desse ano, e já na metade desse ano ele podia assinar um pré-contrato. O Inter tentou fazer ali algum movimento com o pai do jogador, para ver se haveria uma espécie de convencimento, muito na época ainda que o Eduardo Cudê era treinador do Internacional, porque o Cudê gostava muito do Paul Fernandes, inclusive tinha ligado para ele, mas depois da saída do Eduardo Cudê, o Inter acabou desistindo de contratar esse jogador. Lembrando que é o capitão do Boca Juniors e foi um jogador que inclusive chegou, né, na final da Libertadores do ano passado. Mas, além disso tudo que eu quero te trazer nesse momento, é para falar que o Paul Fernandes já fechou com um novo clube, inclusive aqui do Brasil, um clube que hoje é líder do Campeonato Brasileiro.
que é o Fortaleza. Sim, Fortaleza está trazendo o capitão do Boca Juniors e finalista da última Copa Libertadores por pré-contrato. Sim, para ver como o futebol brasileiro está num nível cada vez maior e o Paul Fernandes vai jogar no Fortaleza, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês, Pedro Henrique, ex-jogador do Internacional, um cara que inclusive deixou saudade aí para alguns torcedores do Inter, e ele nos últimos dias se envolveu numa polêmica com um torcedor do Internacional, inclusive no post feito pelo Resistência Colorado, que é uma página do Inter. E dentro desse post, né, foi algo que ele falaria que o Pedro Henrique não tem espaço hoje no Corinthians, é um jogador que se tornou reserva, e o post era exatamente sobre a situação se o Pedro Henrique hoje teria espaço no Internacional com a lesão do Wanderson, com a possibilidade de venda do Wesley. E aí um torcedor, inclusive eu vou deixar o print aí na tela, comentou exatamente com a seguinte frase, dizendo, vírgula, PH era esforçado, mas não fazia gols. É um Wanderson 2.0. O o Gabriel, jogou muito mais até se lesionar. Daí não deram mais espaço para ele. Nesse caso, o Gabriel seria reserva de luxo no Inter. Melhor que Rômulo. E quando precisa falar em Fernando na zaga, botava o Gabriel para jogo. Aí o Pedro Henrique comentou em cima desse comentário. Ele falando exatamente com a seguinte aspas. Eu não fazia gols. KKKK. Ou 3 emojis de riso. Aí esse torcedor comentou de novo em cima desse comentário do Pedro Henrique, dizendo, PH, vírgula, era só no gauchão. O elenco atual também não tem artilheiro, mas fazer o quê? E aí o PH voltou a dizer, 21 gols, 9 no gauchão. E onde foi o resto? KKKK ou vários emojis de riso. Ou seja, o Pedro Henrique ficou bem chateado, né, com essa situação, né, até tentou ironizar um pouco, mas o fato é que acabou se envolvendo nessa polêmica aí com esse torcedor do Internacional, o PH que hoje está no Corinthians, mas é um jogador que é reserva por lá, acabou não se adaptando muito bem, o Inter que vendeu ele no começo dessa temporada para a equipe do Corinthians, pelo mesmo valor que o Inter contratou o Wesley, né, o Inter vendeu o Pedro Henrique por 8 milhões para o Corinthians e comprou o Wesley do Cruzeiro por 10 milhões. Outra situação que eu quero te trazer agora é sobre o presidente Alessandro Barcelos, que deu uma resposta para o jornalista Pedro Ernesto Bernardin, que é o narrador, né, de GZH, da Rádio Gaúcha, falando sobre a situação e a explicação de aonde parou o dinheiro da Liga Forte Futebol. Bom, todo mundo sabe que o Inter foi muito afetado pelas enchentes e só para vocês terem noção, né, o Inter teve entre enchentes, né, para recuperar o CT Parque Gigante e o estádio Beira-Rio, né, um prejuízo de 35 milhões de reais. Foi isso que o Inter perdeu com as enchentes no que se diz a respeito do Beira-Rio, né, de fazer toda aquela troca de gramado, toda aquela manutenção interna e também no que se diz respeito na parte do CT Parque Gigante. Mas não foi o único gasto, né, porque o Inter também teve toda a questão logística, né, de ir, por exemplo, até Barueri, de ficar no hotel, de fazer uma intertemporada. Após isso, como o Inter não tinha, né, que ficar em Porto Alegre, o Inter tinha que ficar de cidade em cidade, não tinha o aeroporto de Salgado Filho, então muitas vezes tinha até que fazer ônibus, tinha que fazer uma escala um pouco maior, tinha que fretar avião. Isso acabou também gerando mais gastos para o Internacional. E, além disso, ele também explicou para o Pedro Ernesto que no ano passado o Inter também não chegou a bater a meta de vendas. Faltaram 50 milhões de reais para o Inter bater a meta de vendas. E parte do dinheiro da Liga Forte de Futebol foi usado para cobrir essa parte das vendas que o Inter não conseguiu fazer. Lembrando, o Inter recebeu 222 milhões da Liga Forte de Futebol, mas esse recebeu entre aspas, porque o Inter recebeu 110, 111, né, para ser mais específico para vocês no passado, e nesse ano teria que receber mais 111 milhões. Só que está acontecendo uma renegociação por parte da Liga Forte, que o Inter pode voltar a ganhar 10% dos direitos de transmissão, e aí deixaria, por exemplo, de ganhar estes 110 milhões de reais. Além disso, que eu quero também te trazer, um bastidor que inclusive foi trazido pelo presidente Alessandro Barcelos, é que o Inter tem hoje uma conta anual de juros de 70 milhões de reais. Por ano, só em juros, o Inter gasta 70 milhões de reais. Isso também está trazendo hoje uma parte muito difícil para administrar o futebol do Inter. E uma solução que o presidente Alessandro Barcelos disse é que o Inter, até o fim dessa temporada, vai precisar vender um jogador, ou um ou mais jogadores, né, e aí para fechar aquele valor que o Inter acha interessante. E o principal cotado para ser vendido é o Wesley, atacante que vem se destacando bastante, um cara ainda de 25 anos, tem interesse por parte do Besiktas da Turquia, e é sim uma possibilidade de venda nesse momento, o Wesley, atacante do Internacional. Mas se o Inter não conseguir uma grande venda no Wesley, o que o Inter pode fazer também é vender mais jogadores. A gente sabe que além do Wesley tem outros atletas que o Inter pode vender. Por exemplo, tem o Gabriel Carvalho, né, que é uma das grandes vendas que o Inter planeja fazer, um atleta de 17 anos de idade. Tem o próprio Ricardo Matias,
Tem o Vitão, que era a venda que o Inter gostaria de ter feito agora na metade desse ano, acabou não conseguindo fazer, mas vai tentar fazer agora no fim dessa temporada. Ou seja, o Inter tem jogadores ainda para vender, né? O Inter quer vender o Lucas Alário, o Wanderson também é uma possibilidade de venda. Enfim, o Inter vai tentar bater essa meta porque o Inter precisa vender jogadores. Caso contrário, o Inter vai ter muitas dificuldades financeiras até o fim desse ano, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!